Gente do céu, que dificuldade para gravar esse vídeo. Meu Deus do céu. Já é a terceira vez que eu tento gravar e dá problema aqui, mas agora vai. Vamos lá, gente. Onde eu parei? Muito bem, eu parei dizendo o seguinte, que os dias são de trevas, o povo está esquecendo que Jesus está voltando, que os sinais estão bem visíveis, bem claros, e infelizmente alguns estão despercebidos. No fundo aqui, gente, ó, toda Belo Horizonte, né? Toda BH. E nessa tarde dessa live, eu estou aqui para orar e para refletir com você os sinais que estão acontecendo e por que muitos não estão se envolvendo na causa. Irmãos, eu não sou polêmico naquilo que eu publico, não. Só que eu não sou conformado com o sistema mundano que consegue convencer muito crente que aquilo que eles estão falando, achando ou dizendo é a verdade e aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que eu leio, aquilo que eu medito é algo paralelo. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E eu vi esses dias de uma igreja muito conhecida aqui em Belo Horizonte, colocando uma publicação na sua programação, dizendo o seguinte, que a Frente Parlamentar Cristã, junto com o prefeito de Belo Horizonte e pastores, decidiram que, a partir de, os cultos voltarão ao normal, sendo que, aí vem assim na publicação, numa rede de televisão que é cristã. A rede de televisão é cristã. E nessa publicação, dessa frente parlamentar cristã, que não é coisa nenhuma cristã, vem ditando as regras, como tem que fazer, olha que sol lindo, como tem que fazer para fazer a reunião, o culto, a adoração, e vem assim, colocando restrições. Chegam a dizer na publicação que se o irmão não for de máscara, se o irmão não quiser passar álcool nas mãos, é para barrá-lo. Bem, na época de Constantino, havia sim a imposição do catolicismo romano em relação à igreja cristã. Só que hoje, irmãos, nós temos uma Constituição que nos dá liberdade de cultos e é inviolável. E nos direitos humanos também diz sobre a questão que eu posso cultuar o meu Deus em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Queridos, eu já falei isso, vou falar de novo aqui. A higiene pessoal independe de decreto de prefeito, independe de praga, de vírus, depende. Você ser higiênico não depende de decretos de prefeitos, não depende de decretos de governadores. Isso é uma questão pessoal. Ou na questão da igreja, uma frente parlamentar, uma frente política, querer ditar o que eu tenho que fazer na igreja que não me pertence, não. Está de brincadeira comigo. Não é possível. E o interessante que os pastores que dizem ser representantes dos cristãos em Belo Horizonte, irmãos, vocês me perdoem, essa incomodação que eu sinto pelo que eu tenho ouvido, aonde que frentes autônomas, políticas, vai ditar como eu tenho que exercer o ministério que pertence ao Senhor. Irmãos, aprendam uma coisa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, Salmo 127. Isso é na sua Bíblia. Não é criação minha. Não é implicação minha.
Tem muito crente desviado já, meu filho, frio na fé. Sabe por quê? Porque a pandemia, ou essa praga que assola o planeta, está colocando muito crente a duvidar daquilo que Jesus é e daquilo que ele fez. Como que eu posso colocar restrição em algo que eu ofereço para o Senhor que um dia, na cruz do Calvário, morreu em meu lugar? Como eu posso impor regras naquilo que não diz respeito a mim e nem a essa terra? Porque o templo, o espaço físico, não é um salão de festa. O templo, o espaço físico, não é um boteco, não é uma casa de show. É um lugar consagrado ao Deus dos céus. E como tem homens, você me desculpa, você aí que está me ouvindo, que pode ser um pastor, possa ser um líder, possa ser um cristão, sei lá o que você é, me desculpa. Não me desculpa não. Não precisa me desculpar não. Sabe por quê? Eu estou no monte falando sobre esses princípios que têm sido estabelecidos na igreja, que não pertence a você, meu filho. Não é você que dita as regras na sua igreja, não. A regra na sua igreja é a palavra de Deus. Davi disse no Salmo 119 o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quantos irmãos estão se tornando dono da igreja e se sujeitando aos manjares de Faraó? Quantos estão esquecendo que a igreja não pertence a ele? Alguém morreu pela igreja e vai vir buscá-la. Se você está em casa, nessa quarentena, que para muitos é como na Idade Média, é pão e circo. Como diziam os padres católicos da época, é pão e circo. Hoje muita gente aproveitando dessa situação para fazer o que dá na sua cabeça. Eu ouvi uma irmã dizer esses dias que estar no templo não quer dizer que eu esteja buscando a Deus. Eu concordo. Só que eu não posso deixar de congregar, porque a salvação é para o indivíduo. Se o irmão é ou se o irmão não diz respeito a mim, julgá-lo. Só que o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, os que estão em pé, cuide-se para que não caia. E quantos irmãos têm um argumento vazio, não tem uma base bíblica para justificar sua resposta vazia? Aonde, irmãos, que frente parlamentar evangélica, aonde que sistema político vai ditar as regras na igreja que não é do pastor? Eu tenho que publicar isso, sabe por quê? Porque eu não aguento essas coisas. Parece que a gente está falando com doido. Se a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, e nada pode mudar, a não ser você queira ficar debaixo de maldição. Como que eu posso aceitar uma imposição de um sistema no qual o prefeito ele apoia a parada LGBT, onde o pastor apoia movimentos gays, onde o pastor é idólatra, onde o prefeito é idólatra? Como é que eu posso estar em aliança com esse tipo de gente? Quando Jeosafá fez aliança com Acabe, quase que ele morreu, sabe por quê? Era a aliança que Deus reprovava. Está lá no texto, 2 Crônicas, fala que Jeosafá, ele foi fazer aliança com Jeosafá para ir para a guerra. E disse Jeosafá para Acabe: não teria porventura um profeta para que possamos consultar ao Senhor? Aí disse Acabe: tem sim. Tem um cara aí que toda vez que eu peço ele para falar alguma coisa, ele fala aquilo que me contraria. O profeta de Deus, jamais ele vai se sujeitar aos sistemas ou às manipulações de Faraó. O profeta de Deus, ele jamais vai se sujeitar aos princípios do mundo.
1 João 2,14. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Eu queria que você pensasse nessa tarde. Se começar a perseguição do anticristo, qual será a sua posição? Meus irmãos, como é que eu posso pensar que um coronavírus, que um vírus que já existia, que já existe, vai me impedir e não vem dizer para mim, não, meu filho, que você está cultuando coisa nenhuma. Eu não estou te julgando, não. Isso aí é normal, porque você é humano como qualquer outro. Não pensa você que você está em casa, talvez dizendo que está cultuando o culto online, está no mesmo espírito, está em comunhão com a sua igreja, com a sua casa. Jesus está voltando. E você crê ou não? Ah, eu creio. Creio até quando? Até vir outro vírus? Até vir outro decreto? Estamos orando nesse mês de maio, os 30 dias. Todos os dias oração na igreja. Com uma, ou com 10, ou só eu. Porque eu tenho um compromisso, não é com homens, é com Deus. Eu tenho responsabilidade com o reino e não com pessoas que não entendem aquilo que está sendo dito. Os sinais estão aí, ó. Os sinais da sua vinda. Aleluia. Ele está voltando. Ele está voltando. E você tem que estar atento aos sinais da sua palavra. E agora? O que podemos fazer? Eu falei domingo sobre Jotão. Jotão, que era filho de Gideão, que ele conseguiu fugir quando Abimeleque, filho de uma escrava, queria matá-lo também. Porque Abimeleque, junto com os vadios, ele matou os 70 filhos de Gideão. Jotão, ele conseguiu escapar. E ele subiu no Monte Gerizim e começou ali a falar o que Deus queria que fosse falado. Nessa tarde, eu estou no monte, declarando sobre a tua vida a bênção e a vida para sempre. Provérbios capítulo 10 diz o seguinte: se te mostra frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força? A pergunta é: até quando eu sirvo a Deus com a minha alma, com o meu corpo e com o meu espírito? Essa palavra é dura. Só que se você é espiritual, você não vai se magoar. Você não vai ficar de beicinho. Só fica de beicinho, só fica de mal, irmãos. Quem está mal? Tivemos uma ceia maravilhosa, domingo. E esse mês, Deus nos deu uma palavra. A ceia do Jeová Laroi. A palavra Laroi no grego, no hebraico, Laroi no hebraico, significa Deus que me vê. Sabe onde está essa palavra? Lá em Gênesis, capítulo 13, se eu não me engano, que fala sobre Agar, Ismael, Abraão, Sara e o anjo. Nessa tarde, eu tenho plena certeza que Deus está falando com a gente. Irmãos, não afrouxe as cordas. Não retroceda, não volte atrás. Ele começou a boa obra e é fiel para terminá-la. Eu não sei agora a posição que você está. Não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não estou aqui para julgar você, não. Eu estou advertindo você como eu me advirto. Não pensa você que aqui eu sou um moralista. Não.
eu sou um servo de Deus igual a você, que vai para o mesmo céu que você vai, servindo o mesmo Senhor. Estamos há 31 dias, 30 dias, que esse mês é 30 dias, orando, clamando. O propósito desse mês é justamente esse. No bairro que a gente mora aqui, por exemplo, tem muitas igrejas fechadas. Só que essas mesmas igrejas pregam sobre cura divina. Vou chegar mais pertinho aqui, ó. Prega sobre cura divina. Prega sobre Jesus cura, salva e liberta. Só cadê a libertação? Cadê o templo aberto para receber os que estão querendo se fortalecer? Ainda colocam assim. Olha, irmão, isso é uma coisa de doido. Eu não consigo nem quero entender isto. Como que eu posso colocar um decreto de um prefeito no templo que é independente e autônomo e está debaixo de um decreto federal que é a Constituição de 1988? Só falta esses lugares. Restringir o irmão de cultuar. É o que está acontecendo. Como que um sistema... Irmão, o prefeito de Belo Horizonte é um prefeito que ele apoia o movimento LGBT, apoia o movimento gay. E é devoto de Santa Rita, não sei das contas. Qual é a moral espiritual que esse homem tem para ditar alguma coisa para a igreja do Deus vivo? Como é que eu posso dizer de uma frente parlamentar cristã e restringir a liturgia de culto, onde não tem o direito de falar nada? Para isso que Deus chamou você, pastor, para ser exemplo do testemunho. Eu quero ver, pastor, o que você vai dizer depois para o teu rebanho, que Jesus cura, se você no dia da adversidade você recuou, fechou o templo. Eu quero ver, pastor, no dia que essa pandemia cessar, qual é a moral que você vai ter para falar para a tua ovelha que Jesus cura, liberta e leva para o céu? Pastor, sabe o que você quer dizer para o seu rebanho? Porque, me desculpa, não precisa me desculpar não. Pastor, sabe o que você quer dizer para o seu rebanho? Que o seu Jesus que você prega, ele se sujeita a qualquer decreto, a qualquer enfermidade que assole o planeta. Eu quero ver, pastor, líder de uma igreja evangélica, quando vão achar, já, a vacina para o coronavírus. Eu quero ver como é que vai ser a sua vida com o seu rebanho após essa bagunça aí. Não existe super crente ou super pastor. Atos capítulo 4. Leia a Bíblia, pastor. Quando houve a perseguição na igreja, o que a igreja fez? Foi para o joelho. Não se sujeitou a separar irmão 1 metro. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, isso é coisa de louco, coisa de doido. Como é que eu posso me sujeitar àquilo que Faraó está declarando? Irmãos, cadê o isolamento? Cadê o afastamento social? Os dias são de trevas. E sem oração, muito crente vai cair. Os dias são de trevas. Se não houver oração, não vai haver direção e não vai haver, sabe o quê? Vitória. E nessa tarde, pensa comigo. E seja realmente um exemplo de Jesus. E ande na presença dele. E obedeça aos princípios dele.